Vamos imaginar que um certo sinal de tensão, né, de um circuito, ele é composto aí ele tem três componentes de frequência. Vamos imaginar, né, na forma ideal aqui a gente tem um sinal de entrada no tempo, que ele é formado por um sinal primário que tem a maior amplitude, pico a pico aqui, com 10 volts, um cosseno de ômega 1 de t, mas tem um sinal sobreposto a ele. Com uma amplitude menor, vamos assumir que tem uma amplitude de 2 volts, um cosseno de uma frequência ômega 2 de t. E tem um terceiro sinal relevante aí com uma amplitude de 1,5 e uma frequência ômega 3 de t, né? A gente poderia aqui ter vários outros sinais somados, infinitos, né? Sinais com frequências diferentes. Dependendo da amplitude desses sinais, eles podem ser relevantes ou não para a forma de onda que a gente vai ter dessa tensão. Tá? Como exemplo aqui, né, vamos dizer que o ômega 1, a frequência que a gente vai chamar que tem a amplitude maior, a componente de maior amplitude, vai ser o que a gente chama da componente fundamental, né? Desse sinal que ele é composto de várias frequências sobrepostas. Então a gente tem uma componente fundamental é a que tem maior amplitude. Eu vou dizer aqui que é uma frequência radiana de 628, aproximadamente 3 radianos por segundo, o que equivale a uma frequência em hertz de 100 Hz. Então eu escolhi essa frequência justamente para cair aqui em 100 Hz, né, como exemplo. A ômega 2, vamos usar aqui uma frequência radiana de... Vamos aumentar 10 vezes essa frequência, então vai dar 6,283 quiloradianos por segundo, tá? Ou seja, uma frequência equivalente a aumentar 10 vezes a uma frequência de 1 kHz, certo? E vamos dizer que a componente ômega 3 ela tenha um valor aí na faixa de, também aumentando 10 vezes aqui, né, de 62, frequência bem mais alta, 62,83 quiloradianos por segundo, o que equivale a uma frequência 3 de 10 kHz. Tá? Só para fins de exemplo, a gente está pegando aqui o comportamento que a frequência está aumentando 10 vezes, mas não necessariamente precisaria seguir essa proporção. Né? Bom, para essas frequências aí, vamos imaginar o seguinte: qual que é a tensão? Essa tensão aqui VE, certo? Tem uma função VE de t, que é dado por essas três componentes aí. Ela vai ser aplicada sobre uma carga, só para a gente ver a forma de onda aqui. Vamos imaginar uma impedância alta, essa carga que tem uma impedância alta de 1 megaohm, certo? A gente só quer estar interessado em observar qual que é a forma de onda que a gente tem aqui. Vamos chamar de tensão de saída, é a tensão que está aplicada sobre esta carga. Vou simular isso aqui no PSIM. Tá? Então eu tenho aqui como é que eu formo essa fonte aqui VN, que tem três componentes. Basta eu conectar três fontes em série, né? Três fontes de frequências diferentes em série, e a gente vai ter esse comportamento sobreposto, a soma das frequências. Né? Então vou chamar a tensão V1 aqui, ó, a fonte V1, ela tem uma amplitude pico a pico de 10 volts e uma frequência de 100 Hz. A V2 ela tem uma amplitude de 2 volts e uma frequência de 1 kHz. E a V3 aqui eu coloquei uma amplitude de 1,5 volts e uma frequência de 10 kHz. Tá? Só para fins de exemplo, então seguindo essa função de entrada aqui que a gente supôs. Né? Então, colocando aqui para simular, eu vou pegar nessa versão aqui
vou simular por 2 ciclos da menor frequência, né? Então, a menor frequência de 100 Hz, a primeira fonte, vou tentar simular aqui por 2 ciclos. Então, coloquei aqui no controle de simulação, aproximadamente a frequência de 100 Hz, o período dessa onda vai ser de 10 milissegundos, né? Aproximadamente, exatamente de 10 milissegundos, então ela leva 10 milissegundos para completar um ciclo inteiro dessa senoide aqui. As demais, claro que elas são bem mais rápidas, né, no tempo, um período bem menor, mas só para a gente ver o comportamento aqui, então, de um ciclo maior, do sinal de maior amplitude. Tá? Então, colocando para simular aqui, vamos ver a tensão V1 que tem aplicado sobre esta carga. Tá? Então, o sinal simulado, né, aquela tensão, ele tem essa forma de onda aqui. Essa forma de onda que tem várias componentes de frequência sobrepostas. Nessa forma de onda aí, a gente consegue perceber que, bom, tem um comportamento predominante aqui de uma senoide de maior amplitude. A amplitude está lá em torno de 10 volts, né? E essa senoide aqui, ó, ela tem um período de 10 milissegundos, de 0 a 10 milissegundos. É a componente fundamental, é aquela fonte V1 lá que tem a maior amplitude e a frequência de 100 Hz. Certo? Ela completa aqui um período em torno de 100 milissegundos. Só que se a gente der um zoom aqui, ó, numa das áreas, vamos pegar, a gente vê que tem um outro comportamento secundário aqui, né? Pra gente pegar, por exemplo, esta parte aqui, a gente vê que tem uma oscilação, não ainda a de menor frequência, mas a de maior frequência. Mas vamos dizer que a gente consegue perceber que tem uma oscilação, que uma senoide que, por exemplo, está começando aqui, ela tem o máximo e o mínimo. Aqui começa outra senoide e aqui tem outra senoide. Ou seja, essa aqui é a componente que o período está levando mais ou menos aqui cerca de 1 milissegundo, tá? Que é a componente de 1 kHz. A gente vê que a cada divisão dessas aqui é 1 milissegundo. Então, mais ou menos, ó, se a gente pegar daqui, passou para o máximo, chegou no mínimo, ele demorou mais ou menos o mesmo tempo aqui de uma divisão. É 1 milissegundo, é a componente de 1 kHz que está fazendo essa variação. Como ela está sendo somada, ela está se sobrepondo à componente de 100 Hz, que tem a maior amplitude. Certo? Então ela vai oscilando dessa forma. E aí a gente vê que tem uma outra componente, uma outra variação mais rápida ainda, né? Que ela demora, a oscilação dela é bem menor. Então a gente pegar aqui um zoom, aí que a gente vê que aqui ó, eu tenho uma senoide, aqui eu tenho uma outra senoide, outra, né? Bem mais rápida. Essa componente ela está durando cerca de 100 microsegundos, que é a componente de 10 kHz que a gente inseriu naquele sinal, né? Então, a frequência de 10 kHz ela tem um período aqui mais ou menos ela demora aqui para completar um ciclo dessa oscilação em torno de exatamente, né, 100 microsegundos. Então, é uma componente bem mais rápida, né? A variação é bem mais rápida. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo. A gente tem um sinal ali que está chegando nessa impedância aqui, o sinal que está chegando, ela tem lá uma mistura de 3 frequências. Ela poderia ter várias outras frequências sobrepostas aí com amplitudes diferentes. E vamos dizer que o sinal que a gente quer que chegue nessa impedância aqui, o meu sinal de interesse é apenas a frequência de 100 Hz. O resto eu considero como ruído. É um ruído indesejado que está presente no sistema, ou está se propagando de alguma forma indesejada. Eu quero eliminar, eu quero atenuar essas outras frequências aqui, né? Essas frequências superiores. Então, vamos dizer, pelo princípio mais básico, se a gente utilizar um filtro passa-baixa passivo, né? Vamos só testar o exemplo aqui, então, de um circuito passa-baixa. Vamos construir um circuito RC desta forma,
que a gente analisou em maiores detalhes, né? Eu sei que eu vou causar uma defasagem na tensão de saída, mas isso vamos dizer, não me importa agora. Eu quero o principal aqui é que eu quero atenuar, eu quero eliminar essas outras frequências, essa frequência 2 e 3 aí de 1 kg e 100 kg e 10 kHz. Eu quero tentar eliminar elas, né? Então vamos dizer que aqui eu vou colocar a minha tensão de entrada V, que tem essas várias frequências, e eu quero observar então qual que vai ser a tensão de saída que a gente vai obter aqui. E vamos supor que eu vou utilizar um resistor de 300 ohms, né, e um capacitor de 1 microfarad aqui. Então a frequência de corte desse filtro ela é dada por 1 sobre RC, e essa frequência de corte ela vai ser de 3,333 kRadianos. Tá? Bom, essa frequência aqui de 3 kRadianos, então quer dizer que ele está atenuando abaixo, acima, aliás, de 3 kRadianos, né? Porque aqui é um passa baixa. Nessa configuração aqui ele funciona como um passa baixa. Nessa frequência aqui, ele vai atenuar exatamente, né, nessa frequência a gente vai ter um ganho lá, o ganho de tensão dessa frequência ômega-c aqui vai ser igual a menos 3 dB, né? Convertendo essa frequência aqui de quiloradianos para hertz, tá? Então, fazendo a frequência em hertz, basta a gente pegar aqui e dividir por 2π, a gente tem uma frequência de corte de aproximadamente 530 Hz, certo? Trabalhando em Hz. Então, esse ponto de atenuação de menos 3 dB está acontecendo a partir de 530 Hz, e para frequências mais altas ele vai atenuar ainda mais, né? Esse comportamento do filtro passa baixo. A gente estamos usando aqui apenas alguns valores de exemplo para ver como é que vai ser o resultado do sinal de saída. Então, se eu simular agora, vamos usar aqui, ó, vamos pegar essa fonte e vamos copiar aqui esse circuito. Eu vou copiar, vou colar aqui do lado, vou duplicar ele, né? Então, vou criar aqui uma medição 2. São as mesmas V4, V5 e V6, agora tem os mesmos parâmetros. É uma fonte de 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz. Só que agora nós vamos colocar aqui, ó, depois vamos botar essa ponteira para cá. Vamos botar esse filtro, que é um filtro de um RC, aqui no meio do caminho, tá? Que a gente calculou ali uma resistência de 300 ohms e uma capacitância de 1 micro, né? Esses valores que a gente utilizou, 1 microfarad. E vamos colocar uma carga aqui, só para a gente observar uma carga. Só que essa carga, olha só, essa carga, para não alterar a função de transferência desse circuito, essa carga ela tem que ter uma alta impedância. Se a gente conectar aqui alguma carga, tem que ser uma carga de alta impedância, porque se ela tiver uma impedância muito baixa, uma alta impedância não vai alterar a tensão sobre o capacitor. Mas se tiver uma impedância muito baixa aqui, essa carga tiver uma impedância muito baixa, isso aqui tende a ser um curto-circuito, e aí a tensão sobre o capacitor tende a ser atenuada, né, zero. Então ele não deixa de funcionar porque a gente está alterando a função da transferência. Estou colocando aqui como se fosse uma carga de alta impedância, porque ela não vai alterar a tensão, a função da transferência do filtro, tá? Só para a gente ver a forma de onda. Então, testando nas mesmas condições, ou simulando aqui nas mesmas condições, aqui está nosso filtro, o RC com 300 ohms e 1 micro, um passa baixo. Então, vamos ver como é que vai ficar a forma de onda. Essa aqui ainda é a tensão V1. Eu vou adicionar um outro gráfico aqui e vou colocar na ponteira V2, tá? E olha lá a tensão no filtro, depois do filtro, o que está acontecendo? Bom, agora a gente percebe com mais clareza que tem aquela componente de
100 Hz, né, que o período é 10 milissegundos, aqui completa uma revolução, né. A amplitude aqui da senoide de 1 kHz, ela diminuiu, né. Percebe aqui que essa variação que tem 1 milissegundo de período, ela tinha uma amplitude, ela diminuiu um pouco, né. Como ela está um pouco acima da frequência de corte, a atenuação não é tão grande, né? Ela vai ter uma atenuação na faixa lá de alguns dBs, né? Mas ela não, igual ela vai ter uma amplitude que a gente ainda percebe que tem uma amplitude, né? Embora tenha diminuído, ela tem uma amplitude. Agora, a frequência bem mais alta, a frequência de 10 kHz, que ela tinha uma amplitude ali que a gente colocou de amplitude era da frequência aqui de 10 kg, 1,5 volts, né? Pico a pico, ela diminuiu bastante. A gente quase não nota mais essa componente. Olha só, diminuiu muito, né? Ela ainda está presente aquela frequência, né? A gente observar que ainda tem uma pequena oscilação de alta frequência, mas a amplitude diminuiu muito. A amplitude dela diminuiu consideravelmente. Foi atenuada, né? Bastante atenuada comparada com a amplitude que a gente tinha aqui sem o filtro, tá? Então isso aqui é só para a gente visualizar numa simulação como é que seria o efeito do filtro. Ele não elimina totalmente, ele não é um filtro ideal, que ele completamente some com aquela frequência lá indesejada de 1 kHz e a de 10 kHz. Não, ele atenua o sinal, ele diminui aquela tensão naquela frequência, né? Então aqui ele diminuiu a tensão de 1 kHz, não diminuiu tanto porque ela está perto da frequência de corte ainda, né? A frequência de corte ali que a gente calculou é 530 Hz, ela está em 1 kHz, né? Então a atenuação ainda não é, a atenuação é menor do que 70% da amplitude que tinha originalmente o sinal de 1 kHz, mas ainda tem uma amplitude lá em cerca de 30, 40% da amplitude, né? A gente teria que analisar o gráfico do ganho realmente para saber naquela frequência qual que é, para esse filtro, qual que é a atenuação. Então vai ser lá em torno de talvez 50, 40%, 60% da amplitude de entrada, né? Então reduziu, mas não desaparece, não some com aquela componente, né? O filtro não consegue eliminar totalmente. A de 10 kHz, que é uma frequência bem mais alta, também ela não desaparece, ela não é atenuada 100%, mas ela diminui bastante, né, consideravelmente a amplitude, aí, porque quanto maior a frequência, maior vai ser a atenuação. Se a gente botasse mais uma componente, uma fonte lá de 50 kHz, por exemplo, né, incluísse aqui um sinal de 50 kHz, ia ter uma oscilação ainda mais rápida aqui, né, uma oscilação sobreposta, que ia ser ainda mais atenuada aqui na saída depois do filtro, tá? Então aqui esse é um exemplo de que a gente pode tomar aí como como é que ele funciona, né? Como é que funcionaria o filtro para este caso, né? Ó, o filtro aqui é sem filtro, o gráfico de cima, e com o filtro, né, ele atenua aquelas tensões, mas elas não desaparecem completamente, elas são atenuadas.